E eu que descobri que meu marido estava me traindo porque a outra mudou totalmente o estilo de roupa dele. Eu fui casada durante 10 anos e juntos nós temos uma filha. E eu e meu marido, a gente já passou por várias fases no nosso casamento, no nosso relacionamento, fases boas, fases ruins. A gente, por algumas vezes, já até chegamos a pensar em separar, só que a gente nunca chegou a separar definitivamente. E assim, os motivos que a gente tinha, eram vários motivos, financeiro, ciúmes, mas assim, nunca traição. Eu sempre respeitei demais o meu marido e eu acreditava que ele também me respeitava. Quando eu falo isso de respeito, eu falo porque eu nunca peguei nada de errado vindo da parte dele, nem curtida, nem comentário, nada. Nunca mesmo peguei nada de errado da parte dele. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila, sempre confiei demais nele. Enfim, quando a gente começou a namorar, logo lá no início, no começo, eu comecei a mudar o estilo dele. Eu gostava, eu achava bonitinha as roupas que ele usava, mas eu gostava mais do estilo que eu queria pra ele. Então, assim, aos poucos eu fui mudando o guarda-roupa dele, eu comprava uma camiseta, eu comprava um shorts, e quando eu vi, o guarda-roupa já tava assim, todo modificado. Só que ele também gostava do estilo que eu comprava pra ele. Então, quando eu vi, ele já tava usando o estilo de roupa que eu gostava. E toda vez que a gente ia sair pra algum lugar, ele falava assim, amor, separa a roupa pra mim, amor, vê que roupa que eu vou. E eu confesso pra vocês que eu gostava disso. Até que nos últimos anos de casamento, o meu marido ele começou a mudar a forma dele de se trocar. O comportamento dele era a mesma coisa. Tipo assim, comportamento, ele não mudou nada. Só que o estilo de roupa, ele começou a mudar do nada. E outra coisa que eu comecei a reparar também, que ele começou, é que, tipo assim, quando a gente ia sair, ele já não falava mais pra eu, amor, escolhe uma roupa, vida, vê que roupa que eu vou hoje. Ele não fazia mais isso. Ele começou a se trocar e ele saía com a roupa que ele queria. Ele já não pedia mais a minha opinião. E claro que eu comecei a reparar, só que eu não falava nada, eu ficava na minha. Só que o estilo dele começou a mudar demais. Tipo assim, demais mesmo. Pra vocês terem noção, gente. Ele mesmo começou a comprar roupa dele, coisa que ele não fazia. Ele detestava comprar roupa pra ele. Ele só tinha roupa nova porque eu ia junto com ele e eu fazia ele comprar. Caso contrário, ele não comprava, ele nem se importava em comprar roupa. E do nada, ele começou a chegar com sacolas e sacolas em casa, que ele mesmo ia na loja e comprava roupa que ele gostava. E eu só observando. E detalhe, era um estilo que eu não gostava. Eu olhava ele com aquelas roupas, eu não achava bonito. E eram umas roupas estranhas, sabe? Sei lá, tipo, parecia que ele era um garotão se vestindo daquele jeito. E nisso a gente começou a brigar, porque eu comecei a questionar o porquê dele tá mudando de estilo do nada, por que ele tava indo na loja sozinho, sendo que ele nunca foi numa loja sozinho pra comprar uma roupa. E nisso ele começou a falar que ele tava ficando velho, que ele tava amadurecendo, então que ele tava querendo mudar o estilo de roupa dele. Aí ele falou assim, eu não posso querer usar o que eu quero? E nisso eu falei que podia, mas tava estranho. Mas beleza, até o momento, faz o que você quiser da sua vida. Só que não bastando isso, a gente começou a brigar mais ainda, porque um exemplo, toda a roupa que eu comprava pra ele, ele ia escondido trocar e trocava por esse novo estilo dele. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, a gente começou a brigar muito, porque do nada ele começou a mudar o estilo, ele mesmo ia comprar as roupas dele, quando eu dava uma roupa pra ele, ele trocava também. Então, por conta disso, a gente começou a brigar bastante, a gente começou a se desentender bastante. Só que até então, eu nunca tinha pensado em traição, nunca tinha passado traição pela minha cabeça, porque como eu falei pra vocês, nunca tinha visto nada de errado e confiava muito nele. Beleza. Um certo dia, conversando com uma amiga minha, acabei desabafando com ela e contei pra ela sobre isso. Falei, amiga, do nada, meu marido tá mudando de estilo, do nada, ele mesmo tá indo na loja, comprando as roupas dele. Quando eu falei isso, a minha amiga virou pra mim e falou assim, amiga, não tô querendo colocar coisa na sua cabeça não, só que isso daí tá cheirando mulher. Tá cheirando coisa de mulher, porque um homem pra mudar totalmente assim, principalmente um estilo, tem mulher no meio. Quando ela falou isso, pensei comigo, não é possível, amiga, eu nunca vi nada, nunca peguei nada. Ela falou, amiga, começa a prestar atenção. E desde esse dia eu comecei a ficar alerta, comecei a reparar nele. Sempre que dava eu pegava o celular dele escondido pra poder mexer, só que eu não achava nada, não tinha nada, não existia nada. Beleza. Os dias se passaram e uma certa vez de madrugada eu tava sem sono, fui pra sala pra poder assistir, enquanto, pra ver se eu pegava no sono. E assim que eu fui pra sala, que eu sentei no sofá, eu senti algo assim, vai lá, pega o celular dele e mexe no celular dele agora, mexe com calma. Então eu fui, bem quietinho pra ele não acordar, peguei o celular dele, fui pra sala e ali eu comecei a mexer. Gente, eu mexi em tudo que vocês imaginam, eu mexi, galeria, tudo que vocês imaginam eu mexi. Não encontrei nada. Tá bom. Nisso eu voltei pro WhatsApp, falei, vou dar uma olhada nos grupos, que às vezes, sei lá, tipo, no grupo com os amigos dele, tem alguma coisa, alguém fala alguma coisa, vou dar uma olhada nos grupos. Comecei a olhar os grupos enquanto eu olhava, eu estava online, no WhatsApp dele. Enquanto eu tava lá, mexendo nos grupos, chegou uma mensagem escrito assim, acordado essas horas e o emoji de olhinho.
E esse número estava salvo com o nome de um homem e estava sem foto. Só que na hora eu senti de responder como se fosse ele, porque de madrugada alguém chamar assim com emoji de olhinho. Então eu respondi como se fosse ele. E nisso eu falei assim, pois é, perdi o sono. Quando eu respondi assim, a pessoa mandou assim, quer uma foto pra você relaxar? E quando a pessoa falou isso, eu já comecei a tremer. Tremendo, eu respondi que sim. Falei, meu Deus do céu, o que vai vir agora? Nisso a pessoa mandou uma foto de visualização única. Eu peguei o meu celular, abri a foto e tirei foto do meu celular da tela. E sim, era uma mulher toda nua, obviamente que eram nudes. E era uma cliente dele de muitos e muitos anos. Eu jamais desconfiaria dessa cliente, porque ela sempre foi muito correta. Como ela era cliente dele de muitos anos, eu tinha contato com ela. Às vezes a gente se encontrava no consultório dele, a gente conversava, sabe? Então assim, nunca passou pela minha cabeça que seria ela. E ela também é casada. Então o que eu fiz? Eu peguei a foto que eu tirei dela. Nisso eu continuei conversando, né, pra tentar tirar mais coisa dali. Eu continuei conversando com ela como se fosse o meu marido, e ali eu percebi que era um caso antigo, tá? Já tinha tempo ali aquele caso. Então peguei, tirei foto de toda a conversa, peguei a foto dela, né, que ela tinha mandado, e mandei pro marido dela. Depois que eu mandei tudo aquilo, que eu mandei foto, print, todas as provas de que eles tinham um caso, eu mandei uma mensagem falando que a mulher dele estava tendo caso com meu marido. E claro que na hora já acordei meu marido. Gente, eu quebrei a casa inteira. Eu quebrei a casa inteira na cabeça dele. Eu juro pra vocês, eu quebrei a casa. E parece que foi pouco. Foi pouco. Eu juro pra vocês que eu queria ter matado. Eu acho que eu só não matei porque... Não sei também por quê. Porque deveria ter matado. E ele acordou, tentou conversar, enfim. Pegou as coisas dele e foi embora. Ele levou pouca coisa. E no dia seguinte a mãe dele veio buscar o resto das coisas dele. E nisso ele mandou uma mensagem pra mim falando que tudo que eu tinha pra resolver com ele, que eu tinha que resolver com o advogado dele, porque ele não queria nenhum contato comigo, porque ele não queria nada mais comigo, ele não queria nem saber mais de mim. E nessa mesma semana, os dois se sumiram. Isso aconteceu em junho e eles estão juntos até hoje, gente. É bizarro. É bizarro de ver o quanto ela mudou a personalidade dele total. Não parece o cara que eu me casei. Ele não fumava, ele começou a fumar. Ele nunca gostou de festas, barulhos, lugar cheio, nunca. Ele vive em festas com ela. Eu, durante muito tempo, eu fiquei sozinha, sem dar selinho em ninguém, sem nem, assim, olhar pra alguém, nem conversar com alguém. Eu tirei um tempo realmente pra mim, porque eu precisava, sabe, assim, entender o que estava acontecendo. Eu precisava me reerguer, eu precisava voltar a viver. Então eu peguei esse tempo pra mim, tirei esse tempo totalmente pra mim, cuidei de mim. E só depois de um tempo que eu comecei a querer me relacionar com alguém, que eu comecei a sair. E atualmente, recentemente, eu estou conhecendo uma pessoa, a gente tá ficando. E até o momento tá sendo muito bom, tá sendo assim maravilhoso. Então aí, estamos vivendo. E seja o que Deus quiser, se for pra ser, vai ser. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu fui pro encontro com o boy e ele levou todos os amigos dele. Tá passada? E isso foi o mais tranquilo que ele fez da noite. E detalhe, eu saí de lá com um amigo dele. Pra vocês terem uma noção de como a coisa desandou. Ai, mas como você é safada? Safada não, amor. Eu sou realista, vocês que ficam passando pano pra homem tonho. Pois bem, eu estava saindo com esse boy, não era o nosso primeiro encontro. Gente, já era, sei lá, o nosso terceiro encontro. Só que ainda não tinha rolado nada de muito íntimo, até porque eu era uma menina direita e tal, não sei o quê. Então, assim, eu conheci ele através de amigos em comum. A gente começou a conversar numa festa, ele pegou meu número, nós começamos a conversar. E aí ele me chamou pro primeiro date. Fui pro primeiro date, foi um jantarzinho, um papinho bom, fluiu, a gente deu umas beijocas, mas não passou dali, ele me deixou em casa. Ele era super cavalheiro, respondia rápido, sabe, super tranquilo, queria as mesmas coisas que eu, papo de futuro. Eu pensei, gente, isso tá bom demais pra ser verdade. Sabe quando você para e pensa, isso vai dar... Sabe, tava muito bom. Aí eu comecei a ficar com o pezinho atrás, mas me policiando. Poxa, você não pode ser assim. Às vezes o boy é um cara maneiro. É difícil achar cara maneiro? É difícil. Mas você achou. Então eu tava começando a ficar feliz e empolgada com esse bofe. Até que um belo sábado, ele resolveu acabar com a minha empolgação. Ele falou assim, sábado de manhã: oi, tudo bem? Então, tô com saudade. Que tal a gente ir pra um datezinho? Eu e você e tal. Pasmem. Você escutou? Ele falou, eu e você. Eu e você entende o quê? Eu e ele. Ah, vamos sair pra jantar, eu vou numa churrascaria, que eu não sei o que, queria te convidar, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tranquilo. Falei, vamos sim. Ele me mandou mensagem, aí eu me arrumei toda linda no sábado e a gente foi pra churrascaria. Ele falou, eu vou passar pra poder te buscar. Eu falei, tá bom.
Me arrumei linda e bela, deu 7 horas da noite, ele passou pra poder me buscar e nós fomos pra churrascaria. Era uma churrascaria de onde a gente morava, uma churrascaria muito boa e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, gente, nós entramos e aí a garçonete virou e falou assim, a moça da entrada, recepcionista, olha, sua mesa, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele, sua mesa, vou botar o nome do fictício de João. Qual é o teu nome, João? Ele falou assim, meu nome é João. Qual é o seu nome, João? Qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é João. Sua mesa de 20 pessoas já está reservada. 20 pessoas? Eu já olhei pra cara dele assim e falei, mas gente, ele quis um encontro, um date, eu e ele revezou esqueci a palavra. Reservou uma mesa de 20 pessoas. Nossa, ele tá querendo espaço, né? Aí ela foi, pode nos acompanhar. Aí ele falou bem baixinho assim comigo. Eu esqueci de te falar, mas meus amigos quiseram vir, então deve ter mais ou menos uns 15 amigos meus aí, por isso que eu reservei essa mesa. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, pô, o cara me convidou pra um date, chamou 15 amigos, quem tem 15 amigos? E nem falou nada, tá me falando aqui agora, não sei o que. Só que, gente, sabe quando você pensa, já estou aqui? Se fosse no primeiro encontro, eu viraria as costas e ia embora. Mas como era, sei lá, o quinto, terceiro, não sei o que, eu falei, tranquilo, vou relevar, né? Antes eu tivesse virado as costas e ia embora. Mas tudo bem. Cheguei, aí os amigos dele começaram, cara, não sei o que. A gente tava num localzinho, tipo num cantinho mais reservado. E aí, cara, não sei o que, tá, beleza e tal. E cumprimentei todo mundo, apresentou todo mundo. Só tinha homem. Eu era a única candenga mulher lá dentro. Fiquei meio assim, encucada. Ele sentou, puxou a cadeira, senta aqui do meu lado, não sei o que e tal. E aí a gente começou. Era rodízio de carne, começou de massa, carne, pizza, enfim. Começou o rodízio e eu tava totalmente assim, muda. Porque eu não conhecia ninguém, eu não sabia o que falar. Sabe? Não conhecia eles. E o boy conversando com os amigos dele como se eu não tivesse do lado. Só que ele, em determinados momentos, ele botava a mão na minha perna, botava a mão no meu ombro, ria, mexia no meu cabelo. Só que nunca olhando pra mim, sempre pros amigos. Como se eu fosse tipo um chaveirinho que tava ali enquanto ele tava com os brother. Eu comecei a me sentir assim, isso começou a me deixar um pouquinho frustrada, um pouquinho incomodada. Mas eu tava relevando, pensando, não é o primeiro encontro, não sei o quê. Até que do nada, gente, eu, nesse relato, nós somos uma menina loira, eu sou bem branquinha, eu sou loira, né? Loira natural. E aí começou um papo muito escroto que eu acho assim que, pô, eles tinham que ter me respeitado. Eu tava ali na mesa. Tudo bem que tinha 15 cabeças, 16 com o boy que eu tava, mas eu tava ali na mesa, eu não era visíveis. Pois bem, eles começaram a falar sobre a xerelex de mulheres aleatórias. Não, porque eu peguei uma que é assim. Não, porque eu peguei outra que é assado. Não, porque não sei o que era assim. E aí, ele teve, gente, a cara de pau de resolver naquele momento me incluir na conversa. E aí ele virou pra mim e falou bem assim, mas a sua deve ser rosinha, né? Porque você é loirinha assim. Gente, na frente de todos os amigos dele, fez aquele silêncio, que acho que nem os amigos dele acreditaram que ele realmente falou daquilo. Só que os amigos eram tão sem noção quanto ele, porque estavam falando sobre a rompimento de outras mulheres do meu lado. Eu olhei pra cara dele assim, eu fiquei em choque, eu não sabia o que falar. Aí ele falou, responde, porque eu não gosto escura não, tá? Por isso que eu me interessei com você, por mim tem que ser rosinha. Gente, na hora que ele falou isso, eu olhei pra cara dele assim, ele, qual é a cor? E, tipo, seus amigos dele calados, sem graça, também não sabia o que falar. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, qual é o tamanho da tua varinha de Hagrid? Porque eu não gosto de pequeno não, tá? Tem que ser grande. Se não for grande, eu não quero. Gente, os amigos dele fez assim, E aí ele, não, como assim? Eu falei, tira aí pra fora e bota aqui na mesa pra gente poder medir. Porque se você não tiver no mínimo 20, eu não quero. Porque, pô, se você quer escolher a cor da minha rampimenta, eu posso escolher o tamanho da sua varinha de Hagrid. Tira pra fora e bota na mesa pra gente poder medir. Porque se não for, eu não quero. E aí ele ficou vermelho, totalmente sem graça. Aí os amigos dele, cara, desafiou. Se eu fosse você, eu botava na mesa e pedia pra medir, que não sei o quê. E ele começou a desconversar, sabe? Não, que não sei o que. Eu falei, se você tá desconversando é porque você não tem. Porque se você tivesse, você ia falar, olha, eu não vou pôr pra fora. Mas eu tenho sim, pra poder suprir aí as suas expectativas. Mas como você não deve ter, você tá sem graça. Porque aí eu estourei, desestrambelhei e comecei a falar. Falei, pô, papo bosta, né? Você virar e falar isso na frente de uma mulher, ainda virar, falar assim da minha parte íntima na frente de todos os seus amigos, você tá ficando desequilibrada, a gente ainda nem tem essa intimidade. Eu sei, gente, que eu comecei a esculhambar com o menino. Ele começou a falar, apelou, a gente só tava brincando. Eu falei, isso não é brincadeira que você faz com uma moça. Comecei a ficar revoltada. Só que aí o amigo dele, que tava lá no fundo, o bichinho, todo sem graça, ele virou e falou bem assim, eu tenho mais que 20, tá? Caso você tenha interesse. Eu olhei pra cara dele e falei, menino, tenho. Ele, então vambora. Eu falei, então vamos. Levantei
levantei e fui embora com o amigo dele. Obviamente que eu não fui fotografar com o amigo dele, não sei o que, mas ele me deixou em casa, né? Aí a gente foi no carro dele, ele me pediu desculpa, falou, poxa, muito escroto que ele fez com você, ele é ridículo, não sei o que, a gente conversou e tal. Ele me deixou em casa. Ele se afastou do amigo, nós começamos a ficar e agora a gente tá namorando. E foi isso, gente. Foi assim que eu comecei a namorar com o querido.